Em 2016, uma reviravolta inesperada levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E investigações apontam que o resultado foi fruto de interferência russa no processo eleitoral americano. Agentes de Moscou teriam disseminado notícias falsas na internet para influenciar os eleitores. Mas se as fake news ajudaram o magnata a chegar ao poder, ele diz que são justamente elas as grandes inimigas dele e condena a imprensa tradicional por mentir sobre ele. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre fake news. Next President of the United States of America, Hillary Clinton. Em 2016, tudo indicava que Hillary Clinton, do Partido Democrata, seria a nova presidente dos Estados Unidos. Mas, na reta final, uma grande reviravolta aconteceu e Donald Trump, do Partido Republicano, é que foi eleito. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Só que no começo deste ano, o Departamento de Justiça americano anunciou ter provas de que Trump recebeu uma ajudinha para vencer a eleição. E uma ajuda que vai contra as leis do país. De acordo com a acusação, russos teriam usado a internet para espalhar um monte de fake news. Notícias falsas que atrapalharam a campanha de Hillary Clinton e deram um empurrãozinho na de Donald Trump. O Departamento Americano de Justiça acusou formalmente 3 agências e 13 cidadãos russos pelo crime. The indictment charges 13 Russian nationals. Os russos cometeram crimes federais por tentar interferir no sistema político dos Estados Unidos, incluindo a eleição presidencial de 2016. Including the 2016 presidential election. Já o governo russo nega que tenha interferido na corrida eleitoral americana. E a Casa Branca diz que não houve nenhum tipo de conluio entre a campanha do agora presidente Donald Trump e o Kremlin. Mas a Justiça dos Estados Unidos continua discordando. Um relatório divulgado pelos serviços de inteligência do país não traz provas concretas sobre o papel de Moscou na campanha contra Hillary Clinton, mas afirma que a Rússia hackeou e-mails de assessores da Democrata e de membros da alta cúpula do partido. O documento também aponta que o Kremlin usou intermediários, como o Wikileaks, para publicar informações fora de contexto adquiridas por hackers. Moscou também teria usado dinheiro público para pagar usuários de redes sociais, conhecidos como trolls, para fazer comentários desagradáveis sobre Hillary. E além disso, o Departamento de Justiça afirma que os russos continuam usando as redes sociais para estimular uma divisão nos Estados Unidos. Eles conduzem uma guerra de informação contra os Estados Unidos, com o objetivo declarado de espalhar desconfiança em relação aos candidatos e ao sistema político em geral. Mas se há quem diga que as fake news ajudaram o republicano, há também quem discorde disso. O próprio Donald Trump transformou a expressão em algo como um slogan próprio. Of the fake news. All I can say is it's totally fake news. How fake the press can be as the cameras start going off in the back. It's all fake news.
Russia is fake news. E antes mesmo de ser eleito presidente, Donald Trump elegeu para si e para os próprios seguidores um inimigo: a imprensa e, fatalmente, a verdade. Menos de um mês depois de assumir a Casa Branca, Trump se armou com a conta oficial da presidência no Twitter para atacar a chamada mídia fake news. Pelo microblog, ele afirmou que os principais veículos da imprensa americana estão falidos e destacou que não eram inimigos pessoais dele, mas inimigos do povo americano. O presidente criou até um prêmio fake news, e a lista dos ganhadores é longa e inclui os principais desafetos do próprio Trump. Entre eles, os principais jornais e redes de notícias do país, como The New York Times, The Washington Post e CNN. O economista e ganhador do Prêmio Nobel, Paul Krugman, que escreve para o The New York Times, ficou no topo da lista. Isso porque, no dia da vitória de Trump, Krugman afirmou que a economia americana jamais iria se recuperar. Na mesma ocasião, Trump tuitou que, apesar de uma cobertura de mídia corrupta e desonesta, há muitos grandes jornalistas que ele respeita e muitas boas notícias para que os americanos fiquem orgulhosos. De qualquer forma, 2 influentes senadores do próprio partido de Trump o criticaram. Os veteranos Jeff Flake e John McCain afirmaram que as falas do presidente levam o povo a desacreditar da imprensa livre, um dos pilares da democracia americana. Mas a postura do presidente não surpreendeu. No começo de janeiro, antes mesmo de tomar posse, o então presidente eleito chegou a discutir com o jornalista da gigante CNN, a quem acusou de produzir fake news. O magnata também chamou a CNN de mídia terrível e disse que a empresa produzia lixo. Go ahead. No, not you. Your organization's terrible. Pode falar. Não, você não. Seu veículo é terrível. Silêncio, ela está fazendo uma pergunta, não seja rude. Eu não vou te conceder uma pergunta, não vou. Tenha um pouco de respeito. Seu veículo é terrível. Vocês publicam notícias falsas. You are fake news. Go ahead. E enquanto Trump critica a imprensa tradicional por veicular supostas fake news, as redes sociais já confessaram que sabiam que as pessoas eram expostas a esse tipo de conteúdo através da própria ferramenta. No mês passado, o Facebook reconheceu que até 126 milhões de usuários americanos foram expostos a publicações desse tipo durante o período da eleição presidencial. E os números correspondem a 1/3 da população do país. Enquanto isso, o Twitter identificou quase 4.000 contas dedicadas exclusivamente a divulgar notícias falsas. O que não se sabe é qual foi a influência real das fake news nos resultados eleitorais de 2016. Nenhum cientista político se arrisca a determinar o quanto as fake news afetaram a campanha democrata, da mesma forma como também não é possível quantificar o grau de benefício de uma boa propaganda para a campanha republicana. Mas, se por um lado não é possível saber se as fake news ajudaram ou atrapalharam na campanha, por outro, é bem possível afirmar que Trump é um grande propagador das fake news. O portal americano PolitiFact, que faz checagem de informações que circulam na internet, analisou todas as declarações oficiais de Donald Trump no primeiro ano de mandato. E, de acordo com o site, as postagens de Trump no Twitter, os discursos oficiais e as entrevistas dele têm uma boa dose de fake news. De um acervo de 478 declarações, só 16% foram consideradas verdadeiras ou próximas da verdade. Das restantes, 15% eram metade falsas e 21% se aproximaram da total falsidade. E, além disso, 33% foram consideradas integralmente falsas, enquanto 15% são chamadas de escandalosamente falsas. We're looking at that very, very strongly and very seriously.
E no próximo bloco você vai ver como as notícias falsas têm afetado a vida do brasileiro e o que os governos do Brasil e do mundo estão fazendo para tentar combater as fake news. Não saia daí, a gente volta já já.